A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, mais um programa Sementes da Fé. Hoje, 14 de dezembro, falaremos e continuaremos na imersão do livro de Eclesiastes, capítulo 9. Já estamos quase no final. Segura só mais um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que logo chegaremos ao capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Antes de me apresentar, hoje eu quero parabenizar meu filho chamado Salomão, aniversariando hoje, 14 de dezembro. Que Deus te abençoe e multiplique anos e anos de vida, dando sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situado na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. A programação da IFRA: às terças-feiras, estudo bíblico; sextas-feiras, culto da restauração; e aos domingos, o culto da família. Tudo às 19 horas, a nossa programação. Contamos com a sua presença e a presença da sua família. Lá é um lugar de família, como o nome já está dizendo, Família Restauração em Amor. Que Deus vos abençoe e nos guarde com a sua graça e o seu poder. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes inicia assim: dediquei-me a tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, bem como o seu trabalho, estão nas mãos de Deus. Mas ninguém sabe o que o espera, seja amor, seja ódio. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com um homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Além do mais, o coração dos homens está cheio de maldade. A loucura o domina enquanto vive, e por fim, eles se juntam aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem. Para eles não há mais recompensa, porque a sua memória caiu no esquecimento. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com um coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol.
todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os valores que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra. Tampouco são os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riquezas, ou os instruídos que têm prestígio, mas o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando chegará a sua hora. Como os peixes são apanhados em uma rede fatal e os pássaros são pegos em uma armadilha, assim os homens são enredados pelos tempos de desgraças que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a e construiu ao seu redor muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, que com sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Por isso pensei, a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada e ninguém dá atenção às suas palavras. Mas vale prestar atenção nas palavras tranquilas dos sábios do que nos gritos de quem governa tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Um só pecador, porém, pode destruir muitas coisas boas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrame-a sobre as nossas vidas, Pai, ao Teu conhecimento, a Tua sabedoria, e que possamos cada vez mais estarmos ligados, apercebidos e vigilantes no Senhor, para a honra, glória e majestade do Deus Altíssimo, ao qual é o nosso Criador. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, diante desse capítulo 9 ao qual nós lemos, eu separei o versículo 10 como versículo-chave. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salomão encara a vida sem ilusões. A morte é certa para todos, mas essa constatação não o leva ao desespero. Pelo contrário, o leva a um chamado para viver plenamente. Por isso estamos subalternos a um tema nesse capítulo 9 do livro de Eclesiastes: a morte, a vida e a alegria de viver com Deus. O capítulo 9 começa com a afirmação de que o mesmo acontece a todos, destacando a universalidade da morte e da imprevisibilidade dos acontecimentos da vida. Salomão descreve a condição humana como imprevisível, afirmando que o tempo e o acaso acontecem a todos.
enfatizando a falta de controle que os seres humanos têm sobre os eventos que ocorrem em suas vidas. No entanto, o capítulo 9 também contém uma mensagem de encorajamento, incentivando as pessoas a desfrutar dos prazeres da vida enquanto podem, pois a morte é inevitável e não pode ser evitada. Salomão exorta os leitores a aproveitarem a vida com gratidão, desfrutando das bênçãos de Deus para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. A consciência da morte deve nos conduzir a viver melhor, não a desistir da vida. O sábio não teme o fim, mas aprende a dar valor ao tempo que tem. A morte é o lembrete mais honesto de que o sol vai se pôr, mas enquanto ele brilha, viva. E viva com filtro, com fé e com amor. O que nos diz os versículos de 1 a 6 do capítulo 9 do livro de Eclesiastes? A certeza da morte. Versículo 2, que é o qual nós lemos: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O versículo 5 vai dizer assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Salomão observa que a morte nivela todos os homens, quer dizer, todos nós estamos debaixo do mesmo patamar. Ele não distingue ricos ou pobres, sábios ou tolos, mas há uma diferença essencial: os vivos ainda têm esperança. A morte é o grande igualador da humanidade. Mas enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento, serviço e alegria em Deus. O sol se põe para todos, mas só os vivos podem vê-lo. O maior desperdício é estar vivo e não viver de verdade. Quais aplicações para mim e para você nesses primeiros 6 versículos ao qual nós lemos? Valorize a vida. Ela é breve, mas cheia de sentido em Deus. Use o tempo que tem para amar, servir e reconciliar. Cada dia é um presente do nosso Criador. Cada dia é uma dádiva de Deus para mim e para você. Olha a segunda aplicação, como é interessante, amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da GQE-FM. Use o tempo que tem para amar, para servir a Deus e as pessoas, e para ser um reconciliador, aquele que reconcilia com Deus e para com o seu semelhante. Sejamos e temos o nosso ministério como ministério da reconciliação. O que nos diz os versículos de 7 a 10 do capítulo 9 de Eclesiastes? Viva com alegria e propósito. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. E o versículo 9 diz assim: desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. Aqui está o coração do capítulo, um chamado à vida abundante. Salomão não fala de hedonismo, não confunda.
mas de gratidão e celebração do cotidiano. Viver com alegria é um ato de fé. O cristão não ignora a dor, mas celebra a graça de Deus no meio dela. Debaixo do sol, muito calor e cansaço, mas quem tem um filtro da gratidão descobre que até o pão simples tem gosto de festa. Quais aplicações dos versículos de 7 a 10 para mim e para você, meu irmão e minha irmã? A alegria não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Ame com intensidade, trabalhe com propósitos e celebre com gratidão. Deus se agrada quando você vive bem o que Ele te deu. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Isso é uma convocação para viver com excelência e entrega, uma entrega irrestrita e total a Deus. É celebrar, é ter gratidão. Por quê, pastor? Antes que o tempo acabe. O que os versículos de 11 a 18 nos diz do capítulo 9, livro de Eclesiastes? A sabedoria e o mistério da providência. E o versículo 11 diz assim na versão Ara: vi ainda debaixo do sol que não há ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, porém o tempo e o acaso pertencem a todos. Salomão observa que a vida é imprevisível, nem sempre vence o mais forte, nem prospera o mais inteligente, porque Deus é quem governa o tempo e o destino. O homem não controla o amanhã, mas pode escolher viver hoje com sabedoria. O justo confia na providência e descansa no cuidado de Deus, na presença de Deus, na segurança em Deus. A vida é como um sol, você não a controla, apenas se aquece nele. O segredo é aprender a confiar na luz, mesmo quando não entende o caminho, mesmo quando não há compreensão. O segredo é aprender a confiar na luz, e a nossa luz, a nossa esperança é a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Quais aplicações para mim e para você nesses últimos versículos do capítulo 9 do livro de Eclesiastes? A sabedoria não garante sucesso, mas protege o coração do desespero. O acaso aparente é, na verdade, a mão de Deus agindo em silêncio. Não existe coincidência, segundo o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Não existe acaso aparente. Na verdade, é a mão do nosso Criador, é a mão do nosso Deus e Pai, agindo em silêncio, conduzindo todas as coisas, e Ele está no controle de tudo. Viva com fé, mesmo quando os resultados não fazem sentido. Viver com fé é o que eu costumo dizer, e não canso de repetir, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível eu e você agradarmos ao nosso Senhor. É pela fé, os resultados aos quais os meus e os teus olhos veem não podem me parar, não podem nos conter.
pela fé nós continuaremos perseverando, constantes na direção do Senhor, na presença do Senhor, e Ele nos fará maravilhas para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Pastor, quais lições espirituais, como foram nos outros capítulos do livro de Eclesiastes, o que poderíamos tirar no capítulo 9 como praticidade espiritual, como prática do nosso cotidiano? A morte é certa, por isso viva com propósito. Viva com uma missão para reconciliação. Propósito de Deus é você reconciliado com Deus, para reconciliar o seu semelhante, para reconciliar o próximo consigo e com Deus. A alegria é santa quando nasce da gratidão, é ter um coração agradecido. É orar já pedindo a Deus a bênção, já dizendo: Senhor, eu te agradeço, mesmo que não tenha recebido a sua petição ainda. Isto é fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera, mas confia, mas tem a certeza que vai acontecer. Gratidão, um coração grato. Tá faltando isso no nosso meio, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Jequié FM, é ter um coração agradecido. O trabalho é uma forma de adoração. Trabalhar com propósito, com afinco, com respeito, com responsabilidade, é uma forma de adorar a Deus. O trabalho traz dignidade. Nós temos dignidade porque somos trabalhadores e precisamos trabalhar para o sustento da nossa prole, e precisamos trabalhar para o nosso Pai, para o seu reino crescer, os negócios do Pai, os negócios do Senhor, como diz Jesus Cristo no capítulo 2 do livro de Lucas. A vida é incerta, mas Deus é fiel. A vida é efêmera, a vida é passageira, a vida não tem sentido debaixo do sol, mas Deus é fiel, aquele que está acima do sol, para me dar a minha e a tua vitória em nome de Jesus. O verdadeiro sábio é quem vive cada dia com fé, amor e esperança. Precisamos esperar no Senhor, porque quem teme ao Senhor, que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui está dizendo no quinta lição espiritual do capítulo 9 de Eclesiastes: o verdadeiro sábio é quem vive cada dia com fé. Nós não sabemos o amanhã. O amanhã não nos pertence. Mateus capítulo 6, versículo 34. Basta cada mal o seu dia. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta o mal a cada dia. É viver com o quê, pastor? Com fé, com amor e com esperança para a glória de Deus Pai. Qual reflexão poderemos fazer diante do capítulo 9 de Eclesiastes para que eu e você descubra algo que venha fazer sentido na minha e na tua vida? O filtro da alegria serena. O sol vai se pôr um dia, mas enquanto ele brilha,
dance sobre a luz. Enquanto ele está ativo, enquanto está com vigor, dance, se alegre, esteja na presença da luz, na presença do sol ao meio-dia, ao qual é o sol da justiça. Jesus Cristo de Nazaré. Não porque o calor é fácil, não é isso. Nós estamos falando de facilidade. Estamos falando de uma alegria serena, de uma alegria que extrapola, que vence as barreiras, que vence os obstáculos, que vence as adversidades da vida. Sabemos que tudo tem a sua dificuldade, maior ou menor, mas temos que ter a certeza que Deus é suficiente. Porque Deus é amor. Em sendo amor, nós temos que entender que a alegria e a gratidão serena do meu coração está dizendo, está sinalizando para Ele: o Senhor basta. O Senhor é suficiente na minha vida para que eu esteja alegre. O Senhor é suficiente para que haja paz no meu e no teu coração. Por quê? Porque a terra pode estar um caos, mas nós estamos serenos, em paz, porque confiamos e aguardamos no nosso Deus e Pai. A alegria é o filtro solar da alma. Ela não ignora a dor, ela não ignora o calor do sol, mas a transforma em adoração. Tudo reflete na minha e na tua vida, meu amado, minha amada, em adorar a Deus. Por isso que o salmista vai dizer que nós devemos adorar na beleza da santidade de Deus. Devemos estar atentos e permitir que o Espírito Santo de Deus transforme o meu e o teu coração. Transformar para quê? Para sermos um adorador. Em tudo adoramos ao Pai. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em de suas epístolas: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. É viver debaixo do sol com o coração voltado para o céu. Eu vou repetir. É nós vivermos debaixo do sol, com os nossos corações voltado para o céu, voltado para quem nos dá sentido, o Senhor Jesus. Qual a conclusão, pastor, do capítulo 9 de Eclesiastes? Viva bem antes que o sol se ponha. O que isso significa? O que esse versículo quer nos dizer? Que nós temos que viver o dia a dia antes que o sol se ponha. E à noite? Não deveremos viver depois que o sol se pôr? Salomão está dizendo: viva enquanto você tem vida, enquanto você tem vigor. O que ele quer dizer nesse versículo é: viva antes que você morra. Porque depois de morto, não tem mais alegria, não tem mais sabedoria, não tem mais conhecimento na sepultura. Viva enquanto você tem vida, enquanto você pode. E viver com alegria aqui não tem nada a ver com condição financeira. Eu não canso de repetir, vou sempre falar isso aqui no programa Sementes da Fé. Viver com alegria não tem nada a ver com condição financeira, porque se assim o fosse, bilionários não colocavam uma arma na cabeça e davam um tiro no ouvido.
Viver com alegria é estar no sentido da vida, é estar na presença de Deus, é estar com Ele, é ter esse sentido, é ser transformado, é ter um coração adorador na presença dEle. E às vezes nós precisamos aceitar a incerteza da vida e a certeza da morte. Aproveite cada dia, desfrutando os dons de Deus com sabedoria. Busque a sabedoria para viver bem e honrar a Deus, pois esta é a verdadeira vantagem diante do fim inevitável, o qual é a morte. Não sabemos quando o sol vai se pôr sobre a nossa vida, mas sabemos quem acende cada amanhecer. Por isso vivamos com fé, trabalhemos com alegria e amemos com intensidade. A morte é certa, mas a vida com Deus é eterna. Então, enquanto o sol ainda estiver brilhando, viva de forma que o céu sorria. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.